Vamos iniciar mais uma análise objetiva e fascinante. Hoje, a gente vai dar um mergulho profundo nas engrenagens do controle social ao longo da história. O que as fontes nos trazem aqui é uma dissecação muito bem estruturada sobre como a ambição humana pelo poder evoluiu. É impressionante acompanhar essa linha que sai lá da antiguidade e vem até a era moderna da psicologia. É uma verdadeira jornada pelo pensamento histórico e filosófico e a gente vai destrinchar tudo isso agora. E logo de cara, a grande indagação que define o rumo de toda a nossa exploração de hoje é a seguinte: será que é possível que uma pequena elite molde a psicologia de uma sociedade inteira? É a reflexão sobre essa ambição suprema dos grupos revolucionários que amarra todo o nosso raciocínio. Até que ponto um grupo super restrito consegue, de fato, reescrever e controlar as reações mais íntimas das massas? Seção 1. O conceito de engenharia social e a origem do controle. Certo, vamos direto ao ponto. Primeiro passo para a gente entender tudo isso é sacar o alicerce, a raiz dessa ambição em larga escala que o pessoal chama de projeto social. A premissa da engenharia social é baseada numa crença absurdamente inabalável. Uma crença de que uma pequena elite, assim que toma o poder, pode e deve remodelar a sociedade à sua própria imagem. E essa posição oculta nas fontes é até um pouco arrogante, né? Eles assumem que esse grupo fechado sabe exatamente o que é bom para todas as outras pessoas. Daí, como eles acham que têm a resposta para tudo, passam a acreditar que possuem tanto o direito quanto o dever moral de guiar a humanidade para o caminho que eles mesmos julgam ser o melhor. Seção 2. Tiranos antigos versus elite moderna, a evolução do controle. Para a gente compreender o peso dessa ideia de verdade, precisamos colocar isso numa perspectiva histórica e ver o contraste gigantesco entre o passado distante e o nosso presente. Pensa só naqueles conquistadores implacáveis do passado, tipo um Júlio César ou um Gengis Khan. Eles exerciam um domínio brutal, sem dúvida, mas incrivelmente superficial se a gente comparar com os padrões de hoje. Eles queriam submissão física, queriam cobrar os impostos e ponto. Eles não davam a mínima para os sentimentos íntimos das pessoas ou porque elas conversavam na hora do jantar. Já a elite moderna, apontada pelas fontes, por outro lado, busca uma moldagem psicológica profunda. É uma ambição completamente diferente de tudo que já existiu. E avançando por essa evolução cronológica, a gente consegue visualizar bem como o negócio escalou. Na antiguidade, a ambição parava naquele controle físico superficial. A ideia de reestruturar a mente humana começou a nascer ali em volta da Revolução Francesa, no século XIX, mas era algo muito cru. É só no século XX que a verdadeira manipulação psicológica ganha contornos reais. E hoje? Bom, hoje essas práticas estão tão embrenhadas nos nossos sistemas que fazem parte do dia a dia. Seção 3. O papel da psicologia moderna. A virada de chave. E o grande momento em que o jogo virou para o controle da sociedade aconteceu, sem dúvida alguma, no século XX. Agora, o que as fontes destacam de mais interessante aqui é que o avanço científico entregou de bandeja as ferramentas exatas e totalmente invisíveis que faltavam para esses planos. Foram os saltos da psicologia moderna que tornaram possível pensar e executar mudanças numa escala colossal. E o mais chocante de tudo, com uma profundidade que passa completamente batido pela percepção consciente das multidões. Ou seja, a mudança acontece silenciosamente, lá nos bastidores da mente da população. E para quem acha que isso é teoria, os registros mostram que os grandes experimentos iniciais de engenharia social profunda nasceram sob o punho de ferro de regimes totalitários muito rigorosos no século XX. Estamos falando da União Soviética, da Alemanha nazista e da China. Só que logo em seguida, ideias muito parecidas começaram a vazar e se adaptar para dentro das democracias ocidentais. O resultado é que hoje tudo isso está tão costurado no tecido da sociedade moderna que é praticamente impossível separar uma coisa da outra. Seção 4. Karl Popper e o historicismo, a crítica lógica. Tendo visto o tamanho absurdo dessa ambição de controle, esbarramos num obstáculo filosófico gigante. Vamos dar uma olhada na principal crítica lógica a esses projetos colossais. É bem aqui que entra a genialidade do filósofo Karl Popper, com a sua obra clássica, A Miséria do Historicismo, assumindo o papel de principal contra-argumento de toda essa história. Explicando de forma bem simples, historicismo é a crença de que a história da humanidade tem um roteiro fixo, um destino que a gente pode prever. E o Popper simplesmente desmonta a base de todos os engenheiros sociais que acreditam nisso. A premissa central dele é fantástica. Para conseguir remodelar uma sociedade e chegar num suposto futuro ideal, a elite precisa, por lógica, acreditar que sabe exatamente para onde a história da humanidade está caminhando.
Sem essa tal previsão histórica de longo prazo, qualquer tentativa de mudar a sociedade fica totalmente sem pé nem cabeça. É literalmente como tentar capitanear um navio sem fazer a menor ideia da direção que os ventos vão soprar amanhã. E a argumentação do Popper ilustra de forma brilhante o tamanho do problema, desconstruindo a teoria passo a passo. Primeiro, a gente sabe que o que dita a mudança social no mundo moderno é o avanço da ciência e da tecnologia, certo? Segundo, para saber o que vai acontecer no futuro, a gente precisaria prever hoje quais vão ser as descobertas científicas de amanhã. Isso é uma impossibilidade absoluta, porque se a gente soubesse a ciência de amanhã hoje, bom, ela já seria a ciência de hoje. Logo, no terceiro passo, a conclusão é óbvia. Prever a história a longo prazo é simplesmente impossível. E isso destrói, pela raiz, a justificativa objetiva de qualquer plano mirabolante de engenharia social. Seção 5. Consequências e efeitos colaterais, a dura realidade. Saindo de toda essa base filosófica e teórica maravilhosa, a gente precisa olhar para a prática. O que realmente acontece quando alguém tenta aplicar essas grandes intervenções na vida real? O grande ponto de alerta das fontes é o abismo que existe entre a intenção e a prática. O Popper nunca disse que esses projetos não existiam ou não tinham força, mas a conclusão dele observando a realidade é pesada. De um lado, a gente tem as visões utópicas das elites, jurando que a sociedade vai seguir direitinho o script que eles escreveram. Do outro lado, a gente tem a vida real. A ação imposta nunca, mas nunca mesmo entrega o resultado esperado. Em vez de criar um paraíso na Terra, a tentativa de moldar a humanidade acaba gerando uma série de efeitos colaterais caóticos e, na esmagadora maioria das vezes, catastróficos. Para amarrar toda essa análise complexa, fica no ar uma reflexão extremamente provocativa. A vontade de controlar as massas, como a gente viu, deixou de ser força bruta e virou pura manipulação psicológica invisível. Mas, se a própria lógica prova que prever o destino humano é humanamente impossível, a gente precisa se perguntar qual é o verdadeiro e perigoso custo de tentar forçar a natureza humana a caber num projeto grandioso que se baseia, na verdade, no mais puro escuro da imprevisibilidade. É uma consideração profunda que joga por terra as nossas certezas sobre poder, controle e o verdadeiro destino das sociedades modernas.